Na sala de controle central da represa de Guri, o tempo escoa de forma diferente. Às 03h58 da madrugada de 15 de janeiro de 2026, o zumbido profundo das 20 turbinas, Pelton e Francis, é menos um som e mais uma presença física, a pulsação de uma nação inteira. Um engenheiro solitário observa os painéis do sistema SCADA, seus gráficos verdes e estáveis. O ar-condicionado industrial luta contra o calor opressivo da selva venezuelana que pressiona as paredes de concreto. O brilho esverdeado dos monitores pinta o rosto exausto do engenheiro, seus olhos fixos nas leituras que não indicam anomalia. Tudo está dentro dos parâmetros operacionais. A normalidade é uma fina camada de gelo sobre águas profundas e escuras. A 04:000, o gelo se parte. Simultaneamente, em todas as telas, os cursores se movem com uma precisão inumana. Uma única linha de comando pisca em um terminal de diagnóstico, um espectro na máquina. Execute Shutdown Cascade. DLL. As luzes de alarme vermelhas piscam em silêncio, suas sirenes cirurgicamente neutralizadas pelo código invasor. O protocolo de emergência foi decapitado. O zumbido sísmico das turbinas, a trilha sonora de décadas de estabilidade, começa a vacilar. O som decresce em uma escala tonal assustadora, substituído por um silêncio que não é ausência de ruído, mas a presença ativa do vácuo. Um silêncio que se espalha pela estrutura de concreto, pelas linhas de transmissão e pelas cidades adormecidas. A Venezuela mergulhou na escuridão. 3 meses antes, o Pentágono, a sala de guerra, é um santuário da tecnologia militar americana. O general David Petraeus, ou a figura que o personifica, apresenta a arquitetura da Operação Liberdade Duradoura. Mapas digitais holográficos exibem a superioridade absoluta da coalizão em vigilância e poder aéreo. A confiança na sala é palpável, um ativo estratégico em si. Sua voz ressoa com a certeza dos vitoriosos. Teremos controle total do espectro informacional. O inimigo não poderá se mover, respirar ou se comunicar sem o nosso conhecimento. A premissa de sua doutrina é que o conflito cinético moderno é vencido através da onisciência digital, uma guerra travada por algoritmos e operadores de drones a milhares de quilômetros. A híbris, a arrogância trágica dos impérios, estava na fundação do plano. Acreditava-se que a tecnologia de vigilância era a chave mestra para a vitória, que o poder aéreo poderia subjugar qualquer resistência. A infraestrutura civil, a rede que sustenta a vida de milhões, foi considerada uma variável secundária, um problema para a fase de reconstrução. O erro de cálculo não foi tático, foi filosófico. Ignoraram que o verdadeiro centro de gravidade de uma nação moderna não são seus exércitos, mas suas redes elétricas, seus sistemas de saneamento e suas cadeias de suprimentos. Subestimaram um adversário que não pensava em batalhas, mas em colapso sistêmico. A guerra já havia mudado. 6 meses antes da escuridão, um avião discreto pousa em Caracas. Dele, desembarcam técnicos russos em uniformes imaculados da Rosatom, a agência de energia atômica da Rússia. A cobertura é perfeita. Um contrato de manutenção e modernização dos sistemas de controle industrial da represa de Guri. Uma cooperação técnica, registrada em canais oficiais. Eles são vistos nos gabinetes de servidores da barragem, trabalhando com uma eficiência silenciosa. Em um momento calculado, longe das câmeras de segurança, um deles insere um drive USB em um terminal de manutenção que, por protocolo, está offline. O ativo adormecido é implantado, um parasita digital, aguardando o sinal para despertar e devorar seu hospedeiro. Enquanto o código era semeado no coração da Venezuela, uma peça jurídica era movida em Nova York. No Conselho de Segurança da ONU, o embaixador russo profere um discurso inflamado, condenando a iminente interferência imperialista. Ele lista as violações do direito internacional e adverte sobre as consequências de uma intervenção militar. Mas na hora da votação da Resolução 2781, que autorizaria uma zona de exclusão aérea, a Rússia não usa seu poder de veto. Ela se abstém. Não foi um ato de fraqueza diplomática, mas um convite deliberado.
A porta da armadilha foi deixada aberta, e os Estados Unidos, confiantes em sua superioridade, marcharam diretamente para dentro dela. Conflitos desta magnitude não são sobre bandeiras ou ideologias, são sobre balanços contábeis. A narrativa fabricada de uma intervenção humanitária mascarava uma operação de extração de ativos em uma escala sem precedentes. O objetivo real não era a democracia, mas a recuperação de 60 bilhões de dólares em títulos da dívida soberana da Venezuela e da PDVSA. Estes títulos estavam em posse de credores americanos, gigantes de Wall Street como BlackRock e T. Rowe Price, que viam seu investimento se transformar em pó. As sanções econômicas, a ferramenta preferida do Tesouro, haviam falhado em forçar uma reestruturação. A intervenção era, na prática, a opção nuclear do sistema financeiro, a maior execução de hipoteca da história. Um governo de transição, pré-selecionado e alinhado aos interesses de Washington, já havia negociado os termos da rendição. Acordos secretos detalhavam a cessão de direitos de exploração no campo da faixa petrolífera do Orinoco para um consórcio liderado pela Chevron e ConocoPhillips. O petróleo venezuelano não libertaria seu povo, pagaria a dívida com juros. A guerra não era para salvar a Venezuela, mas para colocá-la sob a administração judicial. O controle de seus campos de petróleo era a garantia de pagamento, a colateral exigida pelos verdadeiros arquitetos da operação, que não usavam uniformes, mas ternos de 3 peças em salas de reunião em Manhattan. A liberdade era apenas um produto a ser vendido. As plataformas digitais que você utiliza foram projetadas para suprimir este nível de análise. Seus algoritmos priorizam narrativas simplificadas e sancionadas pelo poder corporativo e estatal, enterrando dossiês que conectam as operações militares aos fluxos de capital. A complexidade é o inimigo do controle, e a verdade é tratada como desinformação. Continuar a consumir informação através destes canais é aceitar uma realidade curada por interesses que não são os seus. A sua inscrição neste canal não é um clique, é um ato de dissidência intelectual. É um pacto de resistência contra a infantilização da geopolítica e a fabricação de consenso. É a escolha de ver o tabuleiro completo. No momento do apagão, o caos se manifesta em 3 teatros de operação simultâneos. No comando americano em Caracas, as telas gigantes que transmitiam imagens ao vivo de drones Predator piscam e morrem. Um silêncio atordoado preenche a sala, seguido pelos gritos do general Petraeus exigindo relatórios de status. Os olhos da ocupação foram arrancados. A superioridade informacional, o pilar de toda a estratégia, evaporou em um instante. As comunicações viajam apenas por links de satélite de capacidade limitada, lentos e vulneráveis. As tropas no terreno estão cegas, surdas e isoladas. A máquina de guerra mais avançada do planeta foi reduzida a um gigante desorientado, tropeçando no escuro. No Hospital Universitário de Caracas, a escuridão tem um custo humano imediato. Os geradores de emergência, mal mantidos e sobrecarregados, falham após 10 minutos. Na unidade de terapia intensiva, o bip rítmico dos monitores cardíacos cessa. Médicos e enfermeiros, iluminados apenas pelas lanternas de seus celulares, começam a ventilar pacientes manualmente, bombeando vida com as próprias mãos. A alta tecnologia do conflito cinético se encontra com a realidade brutal da falha de infraestrutura. Cada respiração forçada é uma contagem regressiva, uma luta desesperada contra o tempo e a escuridão. O colapso calculado dos hospitais não é um dano colateral, é um objetivo estratégico primário, projetado para quebrar a vontade da população e deslegitimar a força de ocupação. 12 horas depois, em Guri, uma equipe do Corpo de Engenheiros do Exército dos Iselelewa, USACE, trabalha febrilmente. Conectado a Fort Meade via um telefone por satélite, um engenheiro de cibersegurança analisa os logs do sistema. Sua voz é tensa, carregada com a gravidade da descoberta. Senhor, isto não foi sabotagem física. Não há fios cortados, não há hardware danificado. Ele continua, a respiração presa.
É um código fantasma. Ele se autodeletou completamente após a execução, limpando todos os vestígios. Mas encontramos fragmentos da sua assinatura na memória volátil dos controladores. Uma pausa se estende pela linha de satélite, pesada com implicações. O analista em Maryland já sabe o que está por vir. A confirmação chega, fria e inequívoca. A assinatura é idêntica ao ataque à rede elétrica da Ucrânia em 2015. É o Sandworm. Repito, confirmamos a assinatura do Sandworm. O nome ressoa na sala de controle escura. Não se tratava de sabotadores locais ou de uma falha de infraestrutura. Era a impressão digital da unidade 7455 do GRU russo. O apagão não foi um acidente. Foi um ato de guerra. Nos dias que se seguem, a ocupação se desintegra. A escuridão não é um inconveniente. É um multiplicador de força para a insurgência. Patrulhas americanas, privadas de vigilância aérea e de comunicações confiáveis, são atraídas para emboscadas em bairros sem luz. Franco-atiradores e artefatos explosivos improvisados começam a cobrar um preço diário em vidas. O governo fantoche instalado pelos Estados Unidos, isolado em palácios sem energia, torna-se uma piada trágica, incapaz de fornecer serviços básicos como água, eletricidade ou segurança. Sua legitimidade evapora. A promessa de libertação se transforma na realidade de um colapso administrado por uma força de ocupação impotente. O poder não reside mais no palácio presidencial. O poder real flui para as mãos de quem controla os recursos escassos. Gangues locais, os chamados coletivos, que antes operavam nas margens da sociedade, agora administram a distribuição de água e comida. Eles se tornam os novos senhores da guerra urbanos, estabelecendo postos de controle e impondo sua própria lei brutal nas ruas escuras. A missão americana se transforma de uma operação de estabilização em uma luta pela sobrevivência de suas próprias tropas. Os postos avançados se tornam ilhas sitiadas em um mar de hostilidade. O objetivo estratégico do Kremlin foi alcançado com uma precisão cirúrgica. A Venezuela se tornou o atoleiro, o Afeganistão da América Latina, projetado para sangrar o império. Um mês depois, Genebra. Em uma sala de reuniões neutra, com vista para o lago, um diplomata americano e um oficial de inteligência russo se encontram informalmente. Não há bandeiras, não há assessores. O russo, um homem de meia idade com olhos que não revelam nada, fala com uma calma cortante, o tom de quem segura todas as cartas. Sua situação em Caracas é insustentável. Ele afirma, não como uma opinião, mas como um fato. O custo em sangue e capital está se tornando politicamente inaceitável para seu Congresso. Seus aliados da coalizão estão procurando uma estratégia de saída. Ele faz uma pausa, permitindo que o peso da realidade se assente sobre a mesa. Ele então apresenta a solução, embrulhada em linguagem diplomática. Talvez uma força de paz conjunta, sob um mandato da ONU modificado, seja uma solução a ser considerada. Nossos engenheiros têm vasta experiência em restaurar redes elétricas em condições adversas. Poderíamos ajudar. O checkmate. Uma oferta de ajuda que é, na verdade, a formalização da derrota americana. Um precedente perigoso foi estabelecido no silêncio da represa de Guri. A negação plausível da cyberguerra transformou a infraestrutura civil global em um campo de batalha legítimo e permanente. O ataque mais devastador agora não deixa crateras, não produz fumaça. Ele deixa apenas escuridão, silêncio e uma população refém de um conflito que ela não pode ver. O ataque a Guri foi um ato de terrorismo contra 28 milhões de civis ou uma jogada militar legítima para defender a soberania de uma nação contra uma força de ocupação? A mídia tradicional lhe apresentará um blackout e uma crise humanitária. Você agora entende a doutrina Gerasimov e a lógica por trás da arma mais poderosa do século XXI. O código-mestre que derrubou a Venezuela não era único. Existem variantes. Ativos adormecidos, implantados em redes elétricas, sistemas de saneamento e barragens em todo o Ocidente, aguardando um comando. A próxima fase deste conflito global e silencioso já começou. A questão não é se a arma será usada novamente,
Mas qual infraestrutura crítica é o alvo número 1? A 04000000, do dia 15 de janeiro de 2026, na sala de controle central da represa de Guri, o pulso sísmico de 20 turbinas Pelton e Francis foi cirurgicamente interrompido. O zumbido, que era a presença física de uma nação, foi substituído por um silêncio que não era ausência de som, mas a presença ativa do vácuo, enquanto nos painéis, escada, uma única linha de comando executava sua missão antes de se autodestruir. Enquanto a mídia corporativa global repetia a narrativa fabricada de uma falha de infraestrutura em um estado falido, uma arquitetura de colapso era metodicamente executada nas sombras da geopolítica. As manchetes eram uma distração projetada para o consumo em massa, um véu para ocultar a verdadeira natureza do evento. Este não é um noticiário. É o dossiê definitivo sobre a arma que causou a escuridão. O apagão em si não foi o início da operação, mas o seu clímax, meticulosamente planejado. Para compreender a lógica por trás do colapso e identificar os verdadeiros arquitetos que posicionaram as peças neste tabuleiro, é imperativo recuar no tempo. Precisamos retornar ao ponto exato onde a híbris da superioridade tecnológica encontrou o cálculo frio da guerra assimétrica. 3 meses antes do colapso, a sala de guerra do Pentágono operava em sua própria realidade. Não era um escritório, mas um santuário de projeção de poder, onde o ar rarefeito era pressurizado com a certeza da vitória. O general David Petraeus, ou o arquétipo que ele encarnava, comandava os mapas holográficos que exibiam a arquitetura da Operação Liberdade Duradoura, com uma clareza asséptica. Sua voz, calibrada pela autoridade de campanhas passadas, ressoava com a doutrina da onisciência digital. A premissa fundamental era que o controle total do espectro informacional tornaria o conflito cinético uma mera formalidade. O adversário seria uma entidade transparente. Cada movimento previsto, cada comunicação interceptada, cada intenção decodificada por algoritmos a milhares de quilômetros de distância. A híbris, a arrogância trágica que precede a queda dos impérios, era o alicerce invisível de todo o plano. Havia uma crença fundamental e inabalável de que a superioridade tecnológica era um substituto para a compreensão do terreno humano e infraestrutural. A confiança na sala não era apenas moral. Era um ativo estratégico, e também a sua maior vulnerabilidade. O erro de cálculo não foi tático, mas filosófico. A análise de risco identificou exércitos e milícias como o centro de gravidade do inimigo, ignorando que a verdadeira espinha dorsal de uma nação moderna é sua rede elétrica, seus sistemas de saneamento e suas cadeias de suprimentos. A infraestrutura civil foi relegada a uma variável para a fase de reconstrução. Subestimaram um adversário que não pensava em termos de batalhas campais, mas em pontos de falha sistêmicos. Um inimigo que compreendia que a maneira mais eficiente de paralisar a máquina de guerra mais avançada do planeta não era enfrentá-la diretamente, mas sim apagar as luzes do teatro de operações e deixar que a escuridão fizesse o trabalho. A guerra pela Venezuela não seria vencida com drones ou forças especiais, mas com a exploração calculada da fragilidade que sustenta a própria civilização moderna. O conflito já havia mudado de domínio, migrando da terra e do ar para os cabos de fibra ótica e os controladores lógicos programáveis. O Pentágono, no entanto, ainda lia os manuais antigos. 6 meses antes da escuridão, um avião discreto, sem insígnias de Estado, pousa no Aeroporto Internacional de Maiquetia. Dele, desembarcam técnicos russos em uniformes imaculados da Rosatom, a agência de energia atômica da Federação Russa. A cobertura era perfeita. Um contrato de cooperação técnica para a modernização dos sistemas de controle industrial da represa de Guri, registrado nos canais oficiais. Eles são vistos nos gabinetes de servidores da barragem, trabalhando com uma eficiência silenciosa e metódica, indiferentes ao calor opressivo. Em um momento calculado, longe do alcance das câmeras de segurança, um deles insere um drive USB em um terminal de manutenção que, por protocolo de segurança, está permanentemente offline. O ativo adormecido foi implantado,
Enquanto o código era semeado no coração da infraestrutura venezuelana, uma peça jurídica era movida no tabuleiro de Nova York. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, o embaixador russo profere um discurso inflamado, condenando a iminente interferência imperialista e listando as violações do direito internacional. A retórica era para o consumo público e a história oficial. Mas no momento da votação da Resolução 2781, que autorizaria uma zona de exclusão aérea, a Rússia não utiliza seu poder de veto. Ela se abstém. Não foi um ato de fraqueza diplomática ou um erro de cálculo, mas um convite deliberado e gélido. A porta da armadilha foi deixada intencionalmente aberta para o adversário entrar. Washington, cego pela própria hibris tecnológica e pela certeza burocrática de uma transição rápida, interpretou a abstenção como um sinal de isolamento russo. Analistas do Departamento de Estado redigiram memorandos celebrando a vitória diplomática, enquanto o Pentágono finalizava o cronograma de deslocamento do 4º Grupo de Ataque de Porta-Aviões para o Caribe. A confiança era absoluta. A mobilização dos ativos navais não era o prelúdio para uma libertação, mas a fase de execução de uma gigantesca operação de recuperação de ativos. O congelamento de contas venezuelanas em bancos internacionais foi sincronizado com o movimento das frotas. Cada peça no tabuleiro se movia com a precisão de um mecanismo de relógio, preparando o cenário para o colapso. Conflitos desta magnitude não são sobre bandeiras ou ideologias. São sobre balanços contábeis. A narrativa fabricada de uma intervenção humanitária mascarava uma operação de extração de ativos em uma escala sem precedentes. O objetivo real não era a democracia, mas a recuperação forçada de 60 bilhões de dólares em títulos da dívida soberana da Venezuela e da PDVSA. Estes títulos estavam em posse de credores americanos, gigantes de Wall Street como BlackRock e T. Rowe Price, que viam seu investimento se transformar em pó sob o peso do default. As sanções econômicas, a ferramenta de pressão preferida do Tesouro, haviam falhado em forçar uma reestruturação. A intervenção era, na prática, a execução de uma hipoteca em escala nacional. Um governo de transição, pré-selecionado em Washington e alinhado aos interesses dos credores, já havia negociado os termos da rendição econômica antes mesmo do primeiro soldado entrar no país. Os acordos secretos, rascunhados em salas de reunião em Nova York, detalhavam a entrega da soberania em troca de um resgate financeiro que beneficiaria apenas os detentores dos títulos. A operação militar era, portanto, o braço armado do sistema financeiro, a opção nuclear, para garantir o retorno do capital. A guerra não era para libertar o povo venezuelano, mas para colocá-lo, junto com seus recursos, sob uma administração judicial de fato. A liberdade era apenas a marca de um produto financeiro complexo e extremamente violento. Aqui entramos nos segredos que a mídia mundial ainda tenta processar. As plataformas digitais que você utiliza foram projetadas para suprimir este nível de análise, enterrando dossiês que conectam as operações militares aos fluxos de capital. Continuar a consumir informação através destes canais é aceitar uma realidade curada. Sua inscrição é um pacto de resistência contra a fabricação de consenso. A tese oculta, a verdade não televisionada, reside nos números brutos. 60 bilhões de dólares. Esta não é uma estimativa, mas o valor contábil exato da dívida em default que a intervenção se propunha a recuperar. O governo fantoche pré-aprovado tinha como sua primeira e única diretriz a assinatura de um acordo de reestruturação que validaria essa reivindicação. O mecanismo de pagamento também já estava definido em cláusulas confidenciais. O acordo previa a cessão de direitos de exploração no campo da faixa petrolífera do Orinoco para um consórcio liderado pela Chevron e ConocoPhillips por 30 anos. O petróleo venezuelano não financiaria a reconstrução da nação. Ele pagaria a dívida com juros compostos. A guerra não era para salvar a Venezuela, mas para liquidar seus ativos. O controle de seus campos de petróleo era a garantia de pagamento, a colateral exigida pelos verdadeiros arquitetos da operação, que não usavam uniformes militares.
mas ternos de 3 peças em salas de reunião em Manhattan. Eles eram os verdadeiros comandantes da coalizão. A democracia era apenas o pretexto para a maior execução de hipoteca da história moderna. O colapso da infraestrutura não era um acidente a ser evitado, mas uma variável aceitável, talvez até desejável, para acelerar a capitulação total. O caos nas ruas era o preço que outros pagariam para que os balanços em Wall Street voltassem ao azul. No comando americano em Caracas, o tempo congela. As telas gigantes, que transmitiam em tempo real os feeds dos drones Predator sobre a cidade, piscam uma única vez antes de mergulharem na escuridão total. A onisciência digital, o pilar de toda a operação, foi decapitada em um instante, substituída por um silêncio eletrônico ensurdecedor. O poder foi desligado na fonte. Um silêncio atordoado preenche a sala de guerra, quebrado apenas pelos gritos do general Petraeus exigindo relatórios de status que nunca chegam. Seus operadores, antes os olhos de Deus sobre o campo de batalha, agora olham para monitores mortos, seus rostos iluminados apenas pela luz vermelha das baterias de emergência. A superioridade informacional simplesmente evaporou no ar rarefeito. As comunicações agora se restringem a links de satélite de capacidade limitada, lentos e vulneráveis à interceptação. As tropas no terreno estão cegas, surdas e perigosamente isoladas em um território que se tornou subitamente hostil. A máquina de guerra mais avançada do planeta foi reduzida a um gigante desorientado, tropeçando no escuro e aguardando o primeiro ataque. Simultaneamente, no Hospital Universitário de Caracas, a escuridão adquire um custo humano imediato e brutal. Os geradores de emergência, sobrecarregados e com manutenção precária, falham após 10 minutos de esforço. Na unidade de terapia intensiva, o bip rítmico e tranquilizador dos monitores cardíacos cessa abruptamente, um a um, em uma cascata de silêncio absoluto. Médicos e enfermeiros, iluminados apenas pelas lanternas trêmulas de seus celulares, iniciam a ventilação manual dos pacientes, bombeando vida com as próprias mãos. O colapso calculado do sistema de saúde não era um dano colateral, era um objetivo estratégico primário, projetado para quebrar a vontade da população civil e deslegitimar a força de ocupação. 12 horas depois, na própria represa de Guri, uma equipe do Corpo de Engenheiros do Exército dos Ialaisiua, o SASE, trabalha febrilmente. Conectado a Fort Meade através de um telefone por satélite, um engenheiro de cibersegurança analisa os fragmentos de logs do sistema. Sua voz é tensa, carregada com a gravidade da descoberta que está prestes a verbalizar. Senhor, isto não foi sabotagem física. Não há fios cortados, não há hardware danificado. Ele reporta, a respiração presa por um instante. É um código fantasma. Ele se autodeletou completamente após a execução, limpando todos os vestígios. Mas encontramos fragmentos de sua assinatura na memória volátil dos controladores. É profissional, limpo demais. A confirmação chega de Maryland, fria e inequívoca, através do ruído estático da linha de satélite. A assinatura é idêntica ao ataque à rede elétrica da Ucrânia em 2015. É o Sandworm. Repito, confirmamos a assinatura do Sandworm. O nome ressoa na sala de controle escura. Era a impressão digital da unidade 7445AI5 do GRU russo. Não se tratava de sabotadores locais ou de uma falha de infraestrutura em um estado falido, como a narrativa oficial insistiria em repetir. A escuridão que engoliu a Venezuela não foi um acidente, mas um ato de guerra cirurgicamente executado por um adversário estatal. O poder havia mudado de mãos, e a arma não disparou um único tiro. Nos dias que se seguem, a ocupação se desintegra. A escuridão não é um inconveniente, é um multiplicador de força para a insurgência. Patrulhas americanas, privadas de vigilância aérea e de comunicações confiáveis, são atraídas para emboscadas em bairros sem luz. Franco-atiradores e artefatos explosivos improvisados começam a cobrar um preço diário em vidas. O governo fantoche, instalado pelos Estados Unidos, isolado em palácios sem energia, torna-se uma piada trágica. Incapaz de fornecer serviços básicos como água, eletricidade ou segurança,
sua legitimidade evapora. A promessa de libertação se transforma na realidade de um colapso administrado por uma força de ocupação impotente. O poder não reside mais no palácio presidencial. O poder real flui para as mãos de quem controla os recursos escassos. Gangues locais, os chamados coletivos, que antes operavam nas margens da sociedade, agora administram a distribuição de água e comida. Eles se tornam os novos senhores da guerra urbanos, estabelecendo postos de controle e impondo sua própria lei brutal nas ruas escuras. A missão americana se transforma de uma operação de estabilização em uma luta pela sobrevivência de suas próprias tropas. Os postos avançados se tornam ilhas sitiadas em um mar de hostilidade. O objetivo estratégico do Kremlin foi alcançado com uma precisão cirúrgica. A Venezuela se tornou o atoleiro, o Afeganistão da América Latina, projetado para sangrar o império. Um mês depois, Genebra, em uma sala de reuniões neutra, com vista para o lago, um diplomata americano e um oficial de inteligência russo se encontram informalmente. Não há bandeiras, não há assessores. O russo, um homem de meia-idade com olhos que não revelam nada, fala com uma calma cortante, o tom de quem segura todas as cartas. Sua situação em Caracas é insustentável, ele afirma, não como uma opinião, mas como um fato. O custo em sangue e capital está se tornando politicamente inaceitável para seu Congresso. Seus aliados da coalizão estão procurando uma estratégia de saída. Ele faz uma pausa, permitindo que o peso da realidade se assente sobre a mesa. Ele então apresenta a solução, embrulhada em linguagem diplomática. Talvez uma força de paz conjunta, sob um mandato da ONU modificado, seja uma solução a ser considerada. Nossos engenheiros têm vasta experiência em restaurar redes elétricas em condições adversas. Poderíamos ajudar. A oferta de ajuda era, na verdade, a formalização da derrota americana, o checkmate. Um precedente perigoso foi estabelecido no silêncio da represa de Guri. A negação plausível da cyberguerra transformou a infraestrutura civil global em um campo de batalha legítimo e permanente. O ataque mais devastador agora não deixa crateras, não produz fumaça. Ele deixa apenas escuridão, silêncio e uma população refém de um conflito que ela não pode ver. O ataque a Guri foi um ato de terrorismo contra 28 milhões de civis ou uma jogada militar legítima para defender a soberania de uma nação contra uma força de ocupação? A mídia tradicional lhe apresentará um blackout e uma crise humanitária. Você agora entende a doutrina Gerasimov e a lógica por trás da arma mais poderosa do século XXI.